Jovem humilha idoso de 80 anos na praça. Chamou-o de feio e riu na sua cara, mas o que aconteceu depois fez ele jurar para nunca mais. Ele saiu de lá sem se reconhecer e, quando olhou no espelho, percebeu que nunca mais seria o mesmo. Nem sempre o rosto de Augusto foi marcado por rugas profundas. Houve um tempo em que sua pele era lisa, sua postura era ereta e o mundo parecia pequeno diante de seus sonhos. Mas agora, aos 78 anos, ele carregava no rosto um mapa do tempo. Cada linha, cada marca, uma história. Para muitos, eram apenas sinais da idade. Para ele, eram provas de que havia vivido, amado e aprendido. Você já parou para pensar no que as marcas do tempo no rosto de alguém realmente significam? Será que são apenas sinais de envelhecimento ou um testemunho das histórias, das dores e das alegrias que moldaram uma vida? A velhice carrega uma beleza rara, mas muitos se esquecem disso. Você também é daqueles que quer viver muitos anos, mas esqueceu que esses mesmos anos inevitavelmente te levarão à velhice? Então fique aí, porque você vai ouvir uma história que vai te mostrar essa realidade de um jeito que você nunca ouviu antes. E já agora, nos diga, de onde você está nos assistindo? Quem sabe você não se cruza com o seu Augusto e aprende com ele as melhores lições da vida? Era uma tarde dourada, na cidade de Belo Horizonte. Seu Augusto estava sentado no banco de sempre no Parque Municipal Américo René Gianetti. Com as mãos acariciando levemente o cabo de sua bengala, ele olhava para o horizonte como se buscasse algo além do que os olhos podiam ver. A praça era seu refúgio, um lugar onde podia lembrar o passado enquanto via a vida seguir adiante. Cada rosto que passava, cada risada que ouvia, era como um reflexo de algo que ele já havia vivido. De repente, o riso alto de um grupo de adolescentes cortou o silêncio suave da tarde. Eles corriam pela praça, jogando uma bola de um lado para o outro, despreocupados como se fossem donos do tempo. Augusto ergueu os olhos e observou-os com curiosidade, sem deixar de sorrir levemente. Não era inveja o que sentia, mas uma espécie de saudade misturada com ternura. Ele sabia que um dia, inevitavelmente, o peso dos anos também alcançaria aqueles jovens. Augusto, ao observar os jovens, pensou consigo mesmo: quando os vejo correndo e rindo, lembro de mim há tanto tempo. Naquela época, eu também acreditava que o mundo era meu. Mas o tempo é um professor paciente e implacável. Ele ensina que a juventude é um sopro e que o verdadeiro valor da vida não está na velocidade com que vivemos, mas na profundidade das histórias que deixamos para trás. Entre eles, Caio, de 17 anos, chamava a atenção. Com seu boné virado para trás, a camiseta larga e a postura confiante, ele parecia o líder do grupo. Ao passar por Augusto, Caio parou. Algo no idoso, talvez sua imobilidade ou o rosto marcado, despertou nele a vontade de provocar. Com um sorriso malicioso e o tom de voz alto o suficiente para os amigos ouvirem, ele exclamou: "Ei, velho, essas rugas aí são de tanto dormir ou de tanto chorar? Que cara feia, hein?" As risadas ecoaram pela praça, enquanto Caio cruzava os braços, satisfeito com sua piada. Ele esperava um olhar de indignação, talvez um resmungo irritado, mas Augusto permaneceu imóvel. Havia algo no velho que parecia impenetrável, como se o insulto fosse uma gota caindo em um oceano profundo demais para ser perturbado. Lentamente, Augusto ergueu o olhar e fixou seus olhos nos de Caio. Não havia raiva ali. Apenas uma calma que parecia pertencer a alguém que já havia enfrentado muito mais do que palavras vazias. "Você acha minhas rugas feias, não é?" disse ele com uma voz tranquila, mas cheia de peso. Caio hesitou por um instante, mas logo recuperou o sorriso malicioso, agora ainda mais provocador. Ele deu uma risada curta, debochada, e soltou: "Não precisa nem perguntar, velho. Esse seu rosto aí parece um mapa amassado. Já viu um espelho hoje ou tá com medo de quebrar um?" Augusto desviou o olhar para o horizonte, onde o sol se aproximava das copas das árvores.
O silêncio que se seguiu parecia carregado, como se ele estivesse pesando cada palavra antes de falar. Era um espelho do tempo onde passado, presente e futuro se encontravam. Cada pôr do sol o lembrava de que a vida, assim como o sol, tem seu ciclo: nascer, brilhar e descansar. Ele sabia que estava no crepúsculo de sua jornada, mas não via isso como algo triste. Era o privilégio de quem viveu o bastante para compreender o valor de cada momento. O horizonte sempre o fazia pensar. Então, com uma serenidade que desconcertou Caio, ele disse: "Venha aqui, sente-se comigo. Quero te contar algo que você precisa ouvir." Caio continuou rindo, satisfeito com a própria zombaria, enquanto seus amigos observavam de longe, divertindo-se com a cena. A bola já havia sido esquecida no chão. No entanto, Augusto permaneceu impassível. Não havia raiva em seu rosto, nem indignação. Apenas aquela mesma calma profunda e inabalável que parecia pertencer a alguém que já havia enfrentado tempestades muito maiores do que as palavras de um jovem rebelde. Ele respirou fundo, fixando novamente o olhar no rapaz. O peso da vida que Augusto carregava não o tornara frágil. Ao contrário, havia esculpido nele uma força que transbordava em seu semblante. Era uma força silenciosa, a força de alguém que sabia exatamente quem era. Então, com voz calma, Augusto voltou a convidar o jovem para se sentar ao seu lado, dizendo: "Venha aqui, sente-se comigo. Quero te contar o que cada uma dessas marcas significa." A voz de Augusto era firme, mas não dura. Havia nela algo que desconcertava Caio. Ele esperava indignação ou algum tipo de retaliação, mas o convite soou como um desafio diferente, algo que ele não sabia como lidar. Caio cruzou os braços e soltou uma risada curta, debochada. "O quê? Quer que eu sente aí e ouça a sua ladainha? Não tem ninguém mais para contar suas histórias velhas, é isso?" Os amigos de Caio deram risadas abafadas, mas ele notou que o tom de zombaria deles havia diminuído. Talvez fosse o olhar de Augusto, fixo e inabalável, ou a maneira como ele não reagia ao sarcasmo. De alguma forma, o velho estava ganhando a atenção de todos sem sequer tentar. Caio achava que o tempo era um aliado eterno, que a juventude seria sua identidade para sempre. O rosto de Augusto, marcado pelas rugas, parecia para ele um lembrete incômodo de que o tempo, como um espelho cruel, reflete a passagem inevitável da vida. Mas Augusto não via o tempo como um inimigo. Para ele era um escultor paciente, que moldava a alma com as ferramentas da experiência. Augusto permaneceu calado por alguns segundos, o suficiente para que o silêncio se tornasse desconfortável. Depois, sem desviar os olhos de Caio, perguntou: "Qual é o seu nome, rapaz?" A pergunta simples pareceu tirá-lo do equilíbrio por um momento. Ele hesitou, mas acabou respondendo com um ar desafiador: "Caio. E o seu?" Augusto sorriu levemente, inclinando a cabeça. "Augusto. Prazer em conhecê-lo, Caio. Agora que sabemos os nomes um do outro, sente-se. Quero lhe contar como essas rugas vieram parar aqui." Caio revirou os olhos, tentando manter a atitude arrogante. "Tá achando que sou psicólogo agora? Não tô aqui para resolver os seus problemas, velho." Augusto não respondeu de imediato. Com calma, ele bateu de leve no banco ao lado, mas antes que Caio dissesse mais alguma coisa, o velho perguntou com a voz firme e direta: "Você se acha muito esperto, não é?" A pergunta atingiu Caio como um golpe. O tom de Augusto não era de crítica, mas carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Caio franziu a testa, confuso, mas tentou não demonstrar. "E se eu achar? Não tô errado, tô?" Respondeu com um sorriso debochado. Augusto inclinou-se levemente na direção do rapaz. Seus olhos, embora serenos, pareciam atravessá-lo. "Sente-se, Caio. Quero te contar como a vida me passou por cima. Talvez você descubra que ela ainda não passou por você, mas vai." A provocação velada nas palavras do velho tocou um nervo em Caio, que desviou o olhar. Algo no tom de Augusto fazia com que o rapaz se sentisse desconfortavelmente exposto, como se estivesse sendo medido de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ele olhou para os amigos, como quem buscava a aprovação, mas nenhum deles pareceu disposto a interferir. Após alguns segundos de hesitação,
Caio deu de ombros e caminhou em direção ao banco. Sentou-se com um ar de indiferença forçada, recostando-se e cruzando os braços. Tá bom, manda aí. Só não vai demorar muito, porque tenho mais o que fazer. Augusto sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível. Era como se ele soubesse que naquele momento o garoto já havia perdido o controle da situação. Virou-se ligeiramente para Caio, seus olhos agora mais brilhantes, e começou. Está vendo esta ruga aqui, bem na minha testa? Ele passou o dedo indicador lentamente sobre a marca profunda que cortava sua testa de um lado ao outro. Essa apareceu quando eu tinha 19 anos. Meu pai morreu de repente em um acidente de carro. Naquele dia, minha vida inteira mudou. Eu tinha sonhos. Queria estudar, me tornar professor. Mas a morte dele me deixou com a responsabilidade de cuidar da minha mãe e dos meus 5 irmãos mais novos. Caio levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Algo na voz de Augusto fazia suas palavras soarem mais pesadas, mais reais. Tive que largar tudo, continuou Augusto. Comecei a trabalhar em 2 empregos. De dia era ajudante numa oficina. De noite lavava pratos num restaurante. Era cansativo, claro. Mas o pior era chegar em casa e olhar para os olhos da minha mãe, que ainda chorava pelo meu pai. Na juventude, imaginamos que a vida será sempre uma estrada reta, cheia de possibilidades, mas às vezes a vida nos obriga a fazer curvas inesperadas, a abandonar nossos sonhos para cuidar dos sonhos de outros. E isso, meu rapaz, é um tipo de força que muitos só entendem quando enfrentam suas próprias tempestades. Augusto fez uma pausa, como se precisasse respirar antes de continuar. Seus olhos, antes fixos em Caio, se desviaram para o horizonte, onde o sol estava mais próximo de desaparecer. Essa ruga, ele repetiu, tocando a testa novamente. Ela não é só uma marca, é uma lembrança de que eu sobrevivi. Caio ficou em silêncio, os braços ainda cruzados, mas a expressão de desdém havia desaparecido. Ele não sabia o que responder. Augusto voltou a olhar para ele, e o tom de sua voz tornou-se um pouco mais suave. Você sabe o que é ter que abrir mão de tudo que sonhou para cuidar dos outros? Ter que engolir a própria dor para ser forte por quem depende de você? Caio piscou surpreso com a pergunta. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, a autoconfiança do garoto parecia ter sido abalada. Talvez você ainda não saiba, continuou Augusto com um pequeno sorriso de compreensão. Mas um dia vai descobrir. Augusto olhou para Caio por um momento, como se estivesse ponderando o quanto deveria revelar. O velho sabia que, para alcançar o coração do rapaz, precisava escolher suas palavras com cuidado. Está vendo estas rugas aqui ao redor dos meus olhos? Perguntou, apontando com os dedos trêmulos para as marcas profundas que emolduravam seu olhar. Caio inclinou-se levemente para a frente, quase sem perceber, como se a curiosidade o tivesse puxado. Estas, continuou Augusto com a voz firme, mas carregada de emoção, vieram da minha esposa, Maria. Ela foi o grande amor da minha vida. Vivemos juntos por quase 50 anos. Na juventude, achamos que o tempo é infinito, que os dias passarão devagar e que teremos todo o tempo do mundo. Mas a verdade é que o tempo voa, Caio. E quando nos damos conta, os momentos mais preciosos já se tornaram memórias. O velho parou por um instante, como se as memórias o tivessem atingido com força. Seus olhos, agora ligeiramente marejados, estavam fixos no horizonte. Eu era jovem quando a conheci, prosseguiu ele com um sorriso nostálgico. Não tinha muito dinheiro, mas tinha sonhos. Maria era o tipo de mulher que fazia o mundo parecer mais brilhante. Ela tinha um riso que iluminava qualquer lugar. Nos casamos cedo e juntos enfrentamos tudo. Dificuldades financeiras, doenças, momentos de dúvida. Caio observava o velho com mais atenção agora. Ele tentou manter o ar de indiferença, mas algo no tom de Augusto começava a desmontar suas defesas. Ela adoeceu com o tempo, continuou Augusto, seu sorriso agora um pouco mais triste. Cuidar dela foi o maior desafio da minha vida, mas também o maior privilégio. Eu segurei sua mão até o último suspiro.
Augusto virou-se para Caio e seus olhos encontraram os do rapaz, brilhantes de emoção. Essas rugas ao redor dos olhos, disse ele, tocando-as novamente, são de todas as lágrimas que derramei por ela. Mas, sabe, também são dos sorrisos que compartilhamos. Cada lágrima ensinou uma lição, e cada sorriso me deu força para continuar. É engraçado pensar que as emoções mais opostas, a dor e a alegria, deixam marcas parecidas. Ambas nos moldam, nos transformam e nos tornam quem somos. Caio desviou o olhar, incomodado com a intensidade do que estava ouvindo. Ele mexeu nos cadarços do tênis, tentando disfarçar o desconforto. Nunca pensei nisso, não, murmurou, quase sem perceber que estava respondendo. Augusto sorriu levemente. Ele sabia que estava começando a alcançar o rapaz. E aqui? Continuou apontando para as rugas em volta da boca. Estão as marcas das gargalhadas, dos momentos felizes. Caio olhou para as marcas que o velho indicava. Não eram apenas linhas no rosto. Eram histórias que ele começava a imaginar. Estas aqui vieram das noites em que brincávamos com nossos filhos. Lembro-me de correr atrás deles no quintal, ensiná-los a andar de bicicleta, ajudá-los a fazer as primeiras lições de casa. Vieram também das tardes em que celebrávamos aniversários com bolos simples, mas com a casa cheia de amor. Cada riso, cada momento de felicidade deixou sua marca. O velho fez uma pausa, olhando para a praça ao redor. Ele observava as crianças brincando, os pais distraídos com os celulares, e um brilho melancólico cruzou seus olhos. Sabe, Caio, disse ele com a voz mais baixa, mas ainda firme. Muita gente acha que envelhecer é perder a beleza, perder a força. Mas eu acho que envelhecer é o maior presente que a vida pode dar. Caio ergueu a cabeça, surpreso com aquela declaração. Presente? Tá de brincadeira, né? Olha para você. Augusto deu uma risada curta, mas não havia amargura nela, apenas compreensão. Sim, presente. Você sabe o que é viver o suficiente para ver gerações inteiras crescerem, para ver seus filhos se tornarem pais, para segurar seus netos no colo e ouvir o riso deles? Cada fase da vida tem sua beleza, Caio. A juventude é cheia de descobertas, a vida adulta de desafios e conquistas. Mas a velhice? A velhice é a fase em que você contempla tudo isso. Muitos temem a velhice, mas não percebem que ela é o privilégio de quem teve o tempo para viver. Não é sobre o que você perde, mas sobre o que você ganha. Perspectiva, compreensão e gratidão por cada momento que passou. Caio estava prestando mais atenção agora, mesmo sem perceber. Algo naquela ideia mexia com ele. A velhice me deu algo que a juventude nunca poderia, continuou Augusto. Ela me permitiu olhar para trás e entender que cada escolha, cada riso, cada lágrima moldou o que sou hoje. Ela me deu tempo para valorizar as coisas simples, as coisas que realmente importam. O silêncio que se seguiu era cheio de peso, mas não de desconforto. Era como se as palavras de Augusto estivessem ressoando em algum lugar dentro de Caio, encontrando espaço para germinar. O velho sorriu novamente, apontando para o peito. Mas as marcas mais profundas, Caio, não estão no rosto, estão aqui, no coração. E essas, meu rapaz, você ainda vai entender um dia. O sol já estava baixo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A luz dourada iluminava suavemente o rosto de Augusto, destacando cada ruga que ele descrevera com tanto orgulho. Caio, embora ainda sentado de forma desleixada, já não exibia o mesmo ar de desdém. Algo nas palavras do velho havia quebrado sua barreira de indiferença, e ele agora ouvia com atenção, mesmo que tentasse não demonstrar. Augusto olhou para o jovem ao seu lado, como se quisesse avaliar o que mais poderia dizer para plantar uma semente em seu coração. Ele sabia que era uma oportunidade rara, dessas que o tempo não devolve, e não queria desperdiçá-la. Caio, você sabe o que é viver o suficiente para ver a história se repetir? Para ver coisas que parecem tão grandes na juventude se tornarem pequenas com o tempo? O rapaz franziu a testa, balançando a cabeça. Não, nunca pensei nisso. Augusto deu um sorriso curto. A juventude é assim. Parece que tudo é urgente, que cada erro é o fim do mundo, que cada conquista é o topo.
Mas com o tempo, você percebe que a vida é muito maior do que isso. Quando jovem, eu achava que meu valor estava em quão rápido eu podia correr atrás das coisas. Hoje sei que o verdadeiro valor está em saber onde você quer chegar e quem vai estar ao seu lado quando você chegar lá. Caio olhou para ele, mais sério agora. Ele pensou nas discussões recentes com os pais, nas vezes em que se afastara dos amigos, porque não queria admitir que estava errado. Pela primeira vez, as palavras de Augusto pareciam ter um peso pessoal. "Tá dizendo que tudo que eu faço agora não importa?" perguntou com um tom levemente defensivo. Augusto balançou a cabeça devagar, um gesto que misturava paciência e compreensão. "Nada disso, Caio. O que você faz agora importa muito, mas o que realmente vai importar no final são as pessoas que você amou, os momentos em que escolheu ser gentil quando poderia ter sido cruel, e às vezes em que decidiu crescer em vez de fugir. A vida é feita de escolhas, meu rapaz", acrescentou Augusto, enquanto observava a expressão confusa de Caio. "E é nessas escolhas que moldamos quem realmente somos." Caio desviou o olhar, incerto sobre como responder. Ele sabia que o velho estava certo, mesmo que não quisesse admitir. Augusto olhou para a praça à sua frente. As crianças já começavam a ser chamadas pelos pais, que recolhiam mochilas e brinquedos, preparando-se para voltar para casa. Ele suspirou, sentindo o peso do tempo em seus ombros, mas também uma gratidão profunda. "A vida é como esta praça, Caio", disse ele, apontando para o cenário ao redor. "Agora, você está brincando, correndo, achando que tudo vai durar, para sempre. Mas um dia você vai estar como eu, sentado num banco, olhando para os outros viverem. E sabe, isso não é algo ruim. É um privilégio, porque significa que você viveu o suficiente para ver a beleza em todas as fases. Muitos veem a velhice como um fardo", continuou ele, "mas não percebem que ela é um presente. É o tempo que nos permite ver o ciclo completo da vida, o tempo que nos dá histórias para contar e memórias para guardar." Caio não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para a praça e pensando nas palavras de Augusto. Pela primeira vez, ele viu o velho de maneira diferente. Não como um homem derrotado pelo tempo, mas como alguém que carregava consigo um tesouro de histórias, lições e experiências que ele ainda não conseguia compreender por completo. Augusto inclinou-se um pouco mais para frente, apoiando as mãos na bengala. Sua voz ficou mais suave, quase um sussurro. "Caio, um dia você vai entender que cada ruga que eu carrego foi um presente. Elas não vieram da idade. Vieram das pessoas que amei, dos momentos que vivi, das vezes em que me levantei depois de cair. A vida não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro." Caio sentiu um nó na garganta, mas tentou disfarçar. Ele olhou para os amigos que ainda esperavam por ele do outro lado da praça, embora já não estivessem rindo ou brincando. Caio voltou os olhos para Augusto e, pela primeira vez, sentiu respeito pelo velho. "Desculpe", murmurou quase sem voz. Augusto sorriu, um sorriso cheio de ternura e sabedoria. Ele estendeu a mão e deu um leve tapinha no ombro de Caio. "Não precisa pedir desculpas, meu rapaz. Todos nós somos ignorantes em algum momento. O importante é aprender com isso." Caio assentiu, sem saber o que dizer. Antes de se levantar, olhou para Augusto mais uma vez. "Obrigado por tudo, senhor Augusto." O velho apenas acenou com a cabeça, enquanto observava o jovem caminhar de volta para o grupo de amigos. Algo em Caio parecia diferente. Havia menos pressa em seus passos, menos arrogância em sua postura. Augusto sabia que não poderia mudar a vida do rapaz em uma tarde, mas sentia que havia plantado uma semente na vida de Caio. O sol já estava quase desaparecendo no horizonte quando Augusto voltou a se recostar no banco. Ele passou os dedos pelas rugas de seu rosto mais uma vez, sentindo orgulho de cada linha, de cada marca. "Elas são as histórias que eu deixarei para o mundo", pensou ele. "Histórias que talvez vivam para sempre nos corações de quem tiver coragem de ouvi-las." Caio voltou para junto de seus amigos, mas algo dentro dele estava diferente. As risadas e brincadeiras que antes pareciam tão naturais, agora soavam distantes, quase vazias. Ele chutou a bola que estava no chão, mas sem entusiasmo. Enquanto isso, Augusto permaneceu no banco, observando o jovem à distância.
Ele sabia que o tempo faria o restante do trabalho, mas não podia evitar um leve sorriso de satisfação. Um dos amigos de Caio, percebendo a mudança no rapaz, perguntou: "E aí, o que o velho falou para você?" Caio deu de ombros como se quisesse minimizar o momento. "Ah, nada, só umas histórias. Ele falou sobre as rugas dele." Os amigos riram, mas Caio não os acompanhou. Em vez disso, olhou para Augusto mais uma vez. Algo nas palavras do velho ecoava dentro de si, como uma melodia que ele ainda não conseguia entender por completo. Do outro lado da praça, Augusto continuava sentado, agora olhando para o céu. O sol havia desaparecido, mas a luz suave do crepúsculo ainda pintava as nuvens de tons dourados e rosados. Ele suspirou, sentindo um misto de melancolia e esperança. Ele pensava em Maria. Naqueles momentos tranquilos, era como se pudesse sentir sua presença ao seu lado, segurando sua mão como fazia quando ainda estavam juntos. Lembrou-se das tardes que passavam naquela mesma praça, conversando sobre a vida e rindo das travessuras dos filhos. "Espero que tenha valido a pena", murmurou Augusto para si mesmo, como se estivesse falando com Maria. Talvez esse rapaz encontre o caminho dele. Enquanto Augusto mergulhava em suas memórias, Caio finalmente se afastou de seus amigos. Ele olhou para eles e, pela primeira vez, sentiu que não queria fazer parte daquele tipo de diversão. Caminhou até o banco, onde Augusto estava hesitante, mas decidido. "Senhor Augusto", começou Caio, a voz mais baixa do que antes. O velho ergueu os olhos, surpreso ao ver o jovem voltar. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça, indicando que Caio podia continuar. "Eu não sei muito bem como dizer isso, mas as coisas que o senhor falou, elas me fizeram pensar." Augusto sorriu levemente, mas esperou em silêncio. Ele sabia que, às vezes, o silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra. Eu acho que nunca tinha parado para pensar na minha família, sabe? Tipo, nos meus pais, nos meus avós. Eu sempre achei que eles só estavam lá. Nunca pensei nas coisas que eles já passaram." Os olhos de Augusto brilharam. Ele apoiou as mãos na bengala e inclinou-se um pouco para frente. "Esse é o começo, Caio. Quando você começa a enxergar os outros como pessoas com suas próprias histórias, você aprende o que realmente significa viver." Caio assentiu lentamente. Ele se sentia estranho, como se algo dentro dele estivesse se rearranjando, mas não era algo ruim. "Acho que vou visitar meu avô", disse ele de repente. "Faz tempo que não vejo ele." O sorriso de Augusto alargou-se e ele estendeu a mão colocando-a sobre o ombro de Caio. "Faça isso, meu rapaz. Ouça as histórias dele. Você vai descobrir que tem muito mais em comum com ele do que imagina." Caio sorriu timidamente. Depois olhou para o velho mais uma vez antes de se afastar. Ele caminhou em direção à saída da praça, mas desta vez seus passos pareciam mais leves, como se carregassem algo novo, uma promessa talvez de ser alguém diferente. Augusto permaneceu ali, observando até que Caio desaparecesse de vista. Ele sentiu uma paz profunda no peito. Não sabia se veria aquele rapaz novamente, mas isso não importava. Ele havia plantado uma semente. O vento soprou levemente, balançando as árvores e trazendo o cheiro das flores que começavam a fechar suas pétalas para a noite. Augusto ergueu os olhos para o céu estrelado, respirando fundo. "Mais um dia bem vivido, Maria", sussurrou, sentindo o calor de suas memórias o envolver, como um abraço. Ele levantou-se devagar, apoiando-se na bengala, e começou a caminhar para casa, sentindo o coração leve. Suas rugas, aquelas que antes tinham sido motivo de zombaria, agora pareciam brilhar sob a luz da lua como medalhas de uma vida bem vivida. Dias se passaram desde aquele encontro na praça. Para Augusto, a rotina continuou a mesma. As tardes no banco sob as árvores, observando o movimento da vida ao seu redor. Ele carregava em si uma paz profunda, como se cada dia fosse um presente, que ele sabia aproveitar. Mas de vez em quando ele pensava em Caio. O que teria acontecido com o rapaz? Será que suas palavras haviam realmente deixado alguma marca? Uma tarde, quando o sol já começava a se pôr, Augusto sentou-se no banco como sempre fazia. Ele observava o vento balançando os galhos das árvores,
quando ouviu passos se aproximando. Ao erguer os olhos, ficou surpreso ao ver Caio, desta vez acompanhado por um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhos gentis. Senhor Augusto, chamou Caio com um sorriso genuíno que Augusto não reconhecera antes. Esse aqui é meu avô. Eu quis trazer ele para te conhecer. Augusto sentiu uma onda de calor no peito. Ele levantou-se com cuidado, apoiando-se na bengala, e estendeu a mão para o homem mais velho. É um prazer conhecê-lo. O avô de Caio, cujo nome era Pedro, apertou a mão de Augusto com firmeza e sorriu. O prazer é meu neto me falou sobre o senhor. Disse que teve uma conversa que o fez pensar. Isso é raro vindo dele, sabe? Brincou rindo. Caio deu um sorriso envergonhado, mas parecia mais leve do que antes. Ele sentou-se no banco e Augusto e Pedro fizeram o mesmo. Os três começaram a conversar e Augusto descobriu que Pedro também tinha muitas histórias para contar. Era como se houvesse uma conexão natural entre os dois homens mais velhos, uma cumplicidade silenciosa de quem entendia as lições do tempo. Enquanto ouvia os dois conversarem, Caio sentiu algo diferente. Pela primeira vez, enxergava seu avô de maneira nova, não apenas como o homem idoso que via nas festas de família, mas como alguém que havia vivido, amado, sofrido e superado. Ele percebeu que as histórias de Augusto e Pedro eram como pedaços de um quebra-cabeça que, juntos, formavam algo muito maior. A compreensão de que a vida é construída em camadas e que cada uma delas é preciosa. Depois de algum tempo, Pedro levantou-se e anunciou que era hora de irem embora. Antes de partir, ele olhou para Augusto e disse: Obrigado por ter falado com meu neto. É bom saber que ainda existem pessoas que se importam em passar adiante o que aprenderam. Augusto apenas sorriu. A vida é feita disso, meu amigo, de histórias compartilhadas. Caio se aproximou de Augusto antes de sair. Ele hesitou por um momento, mas então estendeu a mão. Obrigado, Sr. Augusto. Eu acho que o senhor mudou alguma coisa aqui dentro, disse ele tocando o peito. Augusto apertou a mão de Caio com firmeza, seus olhos brilhando com emoção. Só não deixe o tempo passar sem valorizar o que realmente importa, Caio. O tempo? Ele nunca volta. Caio assentiu e, junto com seu avô, desapareceu pela trilha da praça. Augusto ficou sentado por mais algum tempo, sentindo-se grato por aquele momento. Ele olhou para as árvores, para o céu, agora tingido de vermelho pelo pôr do sol, e suspirou. Naquele instante, ele percebeu que, mesmo sem querer, tinha cumprido uma missão, não apenas ao ensinar Caio, mas ao reforçar o valor de suas próprias experiências. Quando finalmente se levantou para ir embora, Augusto caminhou devagar, mas com passos firmes, sentindo-se mais leve do que nunca. E, enquanto deixava a praça, para trás, sabia que havia plantado algo valioso. Uma história que viveria para sempre, não apenas em Caio, mas em todos que viessem depois dele. Esta história de Augusto e Caio nos ensina que o tempo é muito mais do que um simples marcador de idade. Ele é um escultor silencioso que molda nossas vidas com as experiências, as perdas, os aprendizados e as conquistas que acumulamos ao longo do caminho. Cada ruga, cada linha no rosto é uma prova de que vivemos, não apenas sobrevivemos, e carregamos conosco as marcas de tudo o que amamos, enfrentamos e superamos. Augusto nos mostra que a velhice não é um peso, mas um privilégio. É a oportunidade de olhar para trás e reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, crescemos e nos tornamos quem somos hoje. Já Caio nos relembra que a juventude, muitas vezes, se perde na superficialidade, mas tem o potencial de se transformar quando encontra sabedoria e empatia. Essa história não é apenas sobre respeito ou sobre as marcas do tempo. É sobre aprender a valorizar cada fase da vida, aceitar as mudanças que ela nos impõe e, acima de tudo, entender que viver plenamente significa abraçar tudo o que somos, nossas falhas, nossas vitórias, nossas histórias. E você? Já parou para pensar nas histórias que está deixando para trás?
nas marcas que está carregando, não no rosto, mas no coração. O tempo não espera, e a única coisa que podemos fazer é viver com significado, para que nossas histórias inspirem aqueles que vêm depois de nós. Se esta história te tocou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas e tornar a nossa comunidade maior. Quem sabe você não inspira alguém hoje? Vamos espalhar essa mensagem juntos. Obrigado por chegar até aqui e até breve.